Douglas Costa comenta sobre uma possível volta ao Grêmio e a direção do Grêmio também fala sobre os jogadores. Sobre isso que a gente vai te falar hoje, agora aqui no Portal do Gremista. Te convido a se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários se por você, Douglas Costa deveria ou não voltar para o Tricolor em 2023. Fica agora com as informações. Na sala de redação da Gaúcha ZH e por lá ele falou sobre esse possível retorno ao Grêmio. A gente lembra que o Douglas Costa concedeu uma entrevista recente ao Duda Garbi e foi uma entrevista muito polêmica, enfim, a impressão após aquela entrevista ficou muito ruim, então ele se pronunciou. A gente tem um pronunciamento tanto do Douglas quanto do Duda após essa entrevista. A gente vai te trazer os dois aqui agora nesse momento, além do pronunciamento do Paulo Calef, que já evitou comparar a contratação do Douglas Costa com a contratação de Luizito Soares. Ele descartou, disse que não tem comparação a contratação de um e de outro. O Luiz Soares é um jogador que o Grêmio nunca contratou na história, de um peso que o Grêmio nunca contratou na história, e o Douglas Costa, no sala de redação, falou a seguinte aspa: concordo que demorei para pedir desculpas ao torcedor do Grêmio. Gostaria de voltar não para melhorar minha imagem, mas sim para escrever uma nova história no clube. Então, Douglas deixando aberto, né, nessa entrevista à GZH, uma vontade de retornar ao Grêmio. Porém, as negociações com o Tricolor, apesar até de um desejo do Renato Portaluppi, falou abertamente sobre isso após o jogo das estrelas do Zico, que craque não desaprende a jogar, quem é craque não deixa de ser craque, enfim, falando sobre o Douglas Costa, demonstrando, lógico, um lado favorável ao DC, o Grêmio não fez esse movimento pelo retorno, principalmente após a entrevista que foi divulgada pelo Duda Garbi, onde ficou ali uma impressão estranha, né, do posicionamento do Douglas. E para nós o Duda falou, e a gente vai te passar agora um trecho em que ele fala sobre o Douglas Costa e sobre a impressão dele sobre essa entrevista. O que eu disse é o seguinte: o conteúdo aí vai do convidado, né? Claro. Acho que a oportunidade. Pergunta para ele quando foi gravado, porque teve muita gente achando que estava fora de contexto. Quando foi gravado? Foi quando? Vocês estão me ouvindo ou não? Tô te ouvindo, Duda. Estamos te ouvindo. Tu tá ouvindo a gente, não? Agora tô. Perfeito. Tá. Quando foi gravado o assado, Duda? Quando foi? Quando foi o papo ali? Cara, foi... não consigo te precisar o dia, cara, mas foi antes do boom da possibilidade, sabe? Foi antes desse boom. Dezembro, então, no meio de dezembro ali. Um pouco depois do mês de dezembro. Foi antes do Natal. Foi antes do Natal. Mas, cara, eu fui atrás, eu que enchi o saco dele. Ele tava quieto na praia, eu falei, cara, acho que é uma boa oportunidade de tu falar e tu dar a tua versão, entre aspas, no qual ninguém ouviu, entendeu? Então Sim. Eu falei pra ele isso, e ele falou, cara, beleza, então não tem como tu vir aqui, porque eu não vou a Porto Alegre, né? Só vou pegar e vou para o aeroporto. Eu falei, cara, posso ir? E aí eu fui lá e gravei, então não foi algo premeditado, não foi pedido. Nada fora de contexto, né, Duda? Não, muita gente levantou isso de talvez estar fora de contexto. Quando será que foi? Não estava fora de contexto, então. Não, acho que tinha um contexto, né? Tipo, acho que a ideia era a gente ouvir, né? Eu digo jornalista, ouvir a pessoa, né? Ter uma versão que acho que foi a primeira vez que ele falou a respeito, né? A tendência é que ele fale mais agora, né? Porque depois da primeira vez, acho que ele é importante ele falar, e quanto mais ele falar, melhor para ele, entendeu? Porque, cara, é um jogador que ele gosta do clube, ele errou, ele sabe que errou. Eu acho que ele ainda não entendeu ou ainda não conseguiu apenas a forma de falar, entendeu? Então, isso cabe à pessoa. Os caras falam, meu bando, não sei o quê, porque o assado... O conteúdo do assado, quem faz é o entrevistado, entendeu? Ô, Duda. Eu sou o intermediador. Oi. Ô, Duda, deixa eu só te perguntar uma antes de te liberar aí. Tem uma coisa que eu prezo muito, que é o feeling, é o sentimento do repórter, do jornalista, enquanto tá ali durante a entrevista. Qual foi o teu sentimento durante essa entrevista, cara, com o Douglas Costa? Cara, enquanto jornalista e enquanto gremista? Cara, o que eu falei depois pra ele, assim, cara, eu sinto que ele tem coisas a dizer, entendeu? Eu senti que ele estava arrependido, ele tem coisas a dizer, mas eu falei, ele ainda não encontrou a forma. Eu acho que ele ainda não conseguiu se expressar, entendeu? É algo que ele precisa trabalhar como pessoa mesmo. De repente, com as relações dele, ele não tem a forma de passar. E até para quem não conhece o Douglas, né, ele é reservado, né? Ele é muito íntimo, ele é muito reservado. Ele não é um cara que se expressa muito fácil. Pode ver, cara, a entrevista, eu te falava, eu pensei em dublar a entrevista. Dublar, eu digo, desculpa, legendar a entrevista, porque tinha horas que aqui eu não conseguia entender na hora. Eu pensei, vai ficar ruim isso aqui.
Mas, cara, pedir pros guris aumentarem o som ao máximo ali, acho que deu. É isso, pessoal. No contexto, então, de Douglas Costa, ele vai retornar aos Estados Unidos no momento. Ele tem contrato ainda vigente com o Los Angeles Galaxy. Por lá, ele fez 29 partidas, marcou apenas 4 gols e deu 1 assistência e não tem uma boa sequência. Apesar disso, então, ele tem um retorno, não encaixou negociação com o Flamengo, não encaixou negociação com o Botafogo e também não encaixou negociação com o Grêmio. É a situação de momento que nós temos. Apesar disso, Douglas Costa fazendo esse pronunciamento após a impressão ruim que ficou com o Duda sobre essa vontade de retornar ao Grêmio, mas pelo lado tricolor, pelo menos pela direção, não há nenhum movimento que não seja esse de distância no momento. Renato Portaluppi falou bem sim do atleta, mas a direção não faz esse movimento e, por enquanto, o casamento entre Douglas Costa e Grêmio não acontece de novo. A gente vai acompanhando tudo isso aqui no Portal do Grêmio. Te convido a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários a sua opinião e, é lógico, baixar também o nosso aplicativo do Portal do Gremista. Você tem tudo na palma da sua mão. O link tá aqui na descrição do vídeo. Grande abraço e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.